Bem-vindos ao mundo do dinheiro. Bufunfa, grana, tutu, cascalho, verdinha, din-din, barão, tostão, trocado. Chame do que quiser. O dinheiro pode nos derrubar ou pode nos erguer. No passado, certamente derrubou muitos dos maiores nomes de Wall Street e da cidade de Londres. E enquanto os antigos mestres do universo entravam em colapso, o resto de nós se preocupava se nossas economias estariam mais seguras num colchão do que no banco. A grande crise financeira que começou no verão de 2007 deixou a maioria de nós totalmente perplexos. Como era possível que um pouco de dificuldade local com hipotecas subprime nos Estados Unidos desencadeassem um tsunami econômico grande o suficiente para acabar com alguns dos nomes mais ilustres de Wall Street, para forçar a nacionalização de bancos em ambos os lados do Atlântico e trazer toda a economia mundial à beira da recessão, se não uma depressão? Esta série não deveria se chamar A Decadência do Dinheiro? Bem, eu quero explicar para vocês como o dinheiro cresceu para desempenhar um papel tão dominante em todas as nossas vidas. Além do mais, eu quero revelar a história financeira como a história essencial por trás de toda a história. Bancos financiaram o renascimento, enquanto o mercado de títulos decidiu guerras. Mercados de ações construíram impérios. E colapsos monetários causaram revoluções. Da antiga Mesopotâmia até a Londres dos dias atuais, a ascensão do dinheiro tem sido uma parte indispensável da ascensão do homem. Mas a ascensão do dinheiro nunca foi um passeio tranquilo ao topo. Como vamos ver, a história financeira tem sido repetidamente interrompida por crises angustiantes. A de hoje é só a mais recente. Dos preços flutuantes das casas que temos até a industrialização veloz da China, o poder das finanças está em todo lugar e afeta todas as nossas vidas. Mas você sabe o segredo? Você sabe o que gera um pânico bancário ou uma crise monetária ou uma quebra do banco de ações? Você sabe a diferença entre o empréstimo subprime e o empréstimo prime? Acho que esses detalhes técnicos financeiros só fazem sentido quando você sabe de onde eles vieram. E é por isso que a história financeira é mais do que só de interesse acadêmico. Não saber essas coisas pode danificar seriamente sua riqueza. A ascensão do dinheiro. Sonhos de avareza. Com crise ou não, a quantidade de dinheiro que circula pelas finanças do planeta ainda surpreende a mente. De acordo com o US Stock of Money, é agora 8,7 trilhões de dólares, um aumento de 12% desde o ano passado. E algumas pessoas ainda estão embolsando uma grande parte desse dinheiro. No ano passado, apesar do início da maior crise financeira desde a Grande Depressão, seu fundo de cobertura pagou a George Soros a soma de 2,4 bilhões de dólares. Isso é cerca de 41 mil vezes mais do que uma família americana média ganha. Como dizem em Wall Street, muito bom. Agora, contudo, imagine um mundo sem dinheiro. 500 anos atrás, a sociedade mais poderosa da América do Sul, o Império Inca, não tinha um conceito real de dinheiro. Os incas apreciavam as qualidades estéticas de metais raros. O ouro era o suor do sol. A prata, lágrimas da lua. Trabalho era a unidade de valor do Império Inca. Assim como supostamente deveria ser em uma sociedade comunista.
Mas em 1532, os incas encontraram um homem cuja fome por dinheiro o levou a cruzar o oceano. Francisco Pizarro e seus colegas conquistadores tinham vindo da Espanha para o que eles chamavam de Alto Peru, inspirados pela lenda do Eldorado, o reino do rei coberto de ouro. Depois de derrotar o exército inca na Batalha de Cajamarca, sua missão começou de verdade. Em Potosí, no que hoje é a Bolívia, os espanhóis ficaram ricos. Eles descobriram o Cerro Rico, literalmente Morro Rico. Encontrado a cerca de 4.800 metros acima do nível do mar, era uma montanha de dinheiro. Nos 250 anos de domínio espanhol, mais de 56 milhões de quilos de prata foram extraídos de minas como esta, a 4.200 metros de altura nos Andes. O que os incas não entendiam era por que os europeus tinham tal sede insaciável de ouro e prata. Eles não podiam entender que para Pizarro e os conquistadores, prata era mais do que apenas um metal brilhante. Poderia ser transformado em dinheiro. Uma reserva de valor. Unidade de cálculo. Poder portátil. Devo dizer que acho esse lugar muito angustiante. Os espanhóis tinham um sistema de trabalho forçado, o que significava que todos os homens sadios da população nativa tinham que trabalhar nessas minas. E podem ver por que 1 a cada 8 não sobreviveu à aprovação. Hoje, 500 anos depois, as condições para os mineiros em Cerro Rico não melhoraram muito. Mas pelo menos são pagos pelo trabalho que fazem. Naquela época, era uma maneira de fazer dinheiro, que beirava o genocídio. O minério de prata era moído, refinado com mercúrio e enviado para a Europa em barras e moedas. O Império, portanto, tornou a coroa espanhola rica, além dos sonhos da avareza. Mas toda a prata das minas de Potosí não poderiam deter o declínio econômico e político inexorável do Império Espanhol. Por que isso quando Pizarro parecia ter encontrado tanta riqueza? A resposta é que os espanhóis pegaram tanta prata para financiar suas guerras de conquista que o metal em si sofreu um declínio extraordinário em valor. Mas moedas de prata não fizeram a Espanha mais rica. Elas simplesmente elevaram os preços, pois o aumento da quantidade de dinheiro requer a mesma quantidade de produtos. O que os espanhóis não entenderam foi que o dinheiro só vale o que os outros darão em troca por ele. Museu Britânico, Londres. Quer o dinheiro tome a forma de moedas de prata, conchas, barras de ouro ou notas do banco, isso é verdadeiro desde a antiguidade até os dias de hoje. Mesmo pedaços de argila podem funcionar melhor do que moedas de prata, se as pessoas confiarem o bastante nelas. Na antiga Mesopotâmia, quase 4.000 anos atrás, as pessoas usavam placas de argila como esta para se comprometerem a certas transações financeiras. Por exemplo, esta aqui, encontrada a sudoeste de Bagdá. Especifica que um devedor pagará a um credor 330 medidas de grãos no dia da colheita. Mas esta é ainda mais fascinante, porque ela diz que uma dívida de 4 medidas de cevada deve ser paga ao portador de uma placa de argila. E essa é a ideia de pagamento ao portador que realmente mais me fascina. Se a frase soa familiar, é porque deveria. Veja uma nota de 20 libras. Prometo pagar ao portador a soma de 20 libras. Notas de banco não têm quase nenhum valor intrínseco. Elas são simples promessas de pagamento, assim como as placas de argila da antiga Babilônia, 4 milênios atrás. Na parte de trás da nota de 10 dólares diz: "Em Deus nós confiamos." Mas não é realmente em Deus que você está confiando.
Ao trocar os seus bens ou o seu trabalho por um punhado dessas coisas, você está confiando que o secretário do Tesouro americano não repetirá o erro da Espanha e produzirá demais essas coisas malditas que, quando você for gastá-las, elas valem menos do que o papel em que estão impressas. Hoje estamos muito felizes com o dinheiro de papel. Ainda mais surpreendente, estamos felizes com o dinheiro que nem sequer vemos. Milhões de dólares passam pelas mãos dessa mulher todos os dias. Ou melhor, na tela do seu computador. Ela é uma negociante de câmbio, cujo negócio é literalmente comprar e vender dinheiro. A cada dia, cerca de 3 trilhões de dólares mudam de mãos em transações como essas em todo o mundo. É tudo baseado na confiança. Precisa ser, quando você nem consegue tocar na coisa. Foi isso que os conquistadores não entenderam. Eles não viram que dinheiro é sobre confiança, até mesmo fé. Confiar na pessoa que está pagando o dinheiro, confiar no banco central que está emitindo o dinheiro, confiar no banco comercial que paga o cheque. Dinheiro não é metal, é confiança inscrita. E não importa muito no que ela está inscrita. Papel, prata, argila ou em uma tela, contanto que o destinatário acredite nela. Houve uma enorme possibilidade criada pelo aparecimento do dinheiro como um sistema de confiança mútua. A possibilidade que iria revolucionar a história do mundo. Foi a ideia de que você pode confiar nas pessoas e emprestar dinheiro a elas. E que elas vão pagá-lo de volta em alguma data futura. E por isso que a raiz do crédito é credo, latim para eu acredito. Sem a invenção do crédito, toda a história econômica do nosso mundo teria sido impossível. Impossível porque já estamos habituados. Costumamos subestimar a medida em que nossa civilização inteira é baseada na captação e empréstimo de dinheiro. Não faz literalmente o mundo girar, mas faz com que grandes quantidades de pessoas, bens e serviços deem a volta ao mundo, da Babilônia até a Bolívia. O enigma é que os primeiros agiotas eram poucos gratificados por seus serviços. Pelo contrário, eram bastante conhecidos como excluídos. Por que isso? Bem-vindos ao norte da Itália, no ano de 1200 depois de Cristo. Uma terra dividida em várias cidades-estado. Uma terra onde a confiança tinha pouquíssima oferta. Entre os muitos vestígios do extinto Império Romano, havia um sistema numérico extremamente inadequado para o círculo matemático complexo, ainda mais para as necessidades do comércio. Em nenhum lugar isso foi desvantagem maior do que em Pisa, onde os comerciantes lutavam para fazer negócios com 7 formas diferentes de moedas em circulação. Mesmo uma simples transação poderia ser uma dor de cabeça exigindo o uso de um ábaco. Em comparação, a vida econômica no mundo oriental, no califado muçulmano ou no Império Chinês da dinastia Sung era muito mais avançada. Para descobrir as finanças modernas, a atrasada Europa precisou importá-la. Houve um jovem matemático chamado Leonardo de Pisa, ou Fibonacci, filho de um funcionário da alfândega de Pisa. Fibonacci é mais lembrado hoje por sua sequência de números que simula as propriedades da natureza. Mas a mais famosa sequência foi só uma de muitas ideias matemáticas orientais que Fibonacci introduziu na Europa como seu livro pioneiro, o Liber Abaci, o livro de cálculos. Ainda mais importante foi sua demonstração da superioridade dos números arábicos sobre os números romanos.
E, crucialmente, quase todos os exemplos de Fibonacci são relacionados a negócios. Desde os tempos romanos, os europeus lutavam para fazer cálculos simples como estes números. O hindu ou algarismos arábicos deixaram todos os tipos de cálculos mais fáceis. Em particular, Fibonacci mostrou como os novos métodos de cálculo poderiam ser aplicados à contabilidade comercial para conversões de moeda e, crucialmente, para o cálculo de juros. Tente imaginar como calcular percentagens em algarismos romanos. O Liber Abaci de Fibonacci tornou isso uma brincadeira. Esta seria a aplicação de matemática para ganhar dinheiro. O solo mais fértil para tais sementes financeiras foram as cidades-estado italianas. Pisa, a cidade natal de Fibonacci, era uma. Mas foi acima de tudo Veneza, mais exposta do que todas as outras a influências orientais, que se tornou o grande laboratório de empréstimo de dinheiro. E o lar do mais famoso agiota da literatura, Shylock. O livro de William Shakespeare, O Mercador de Veneza. Podeis servir-me por obséquio? Quero vossa resposta. Crucialmente, Shylock se dispõe a emprestar o dinheiro se o amigo de Bassanio, o comerciante Antônio, der uma garantia. 3.000 ducados por 3 meses e Antônio como fiador. Que respondeis a isso? Antônio é um bom homem. Por bom, Shylock não quer dizer virtuoso, significa bom para o dinheiro que ele está prestes a dar a Bassanio. Em outras palavras, credibilidade. Já ouviste qualquer imputação em contrário? Não. Quando digo que ele é um bom homem, quero fazer-vos compreender que, como fiador, é suficiente. 3.000 ducados. Creio que posso aceitar sua fiança. Em qualquer empréstimo, as coisas podem dar errado, navios podem afundar. E é precisamente por isso que qualquer pessoa que empresta dinheiro a um comerciante, mesmo que seja para uma viagem, precisa ser compensado. Costumamos chamar a compensação de juros. O valor pago para o credor, além do montante emprestado ou principal. Transações comerciais no exterior, do tipo que Veneza dependia, não podiam operar sem tais transações. E continuam sendo a base do comércio internacional até hoje. Mas por que Shylock se tornou tamanho vilão, exigindo literalmente meio quilo de carne de fato à morte de Antônio se ele não cumprisse com suas obrigações? Por que o agiota de Shakespeare era tão cruel? O financista sanguessuga original, que aparece sempre na literatura ocidental? Uma pista é que Shylock é um dos muitos agiotas judeus na história. Os judeus que ficavam em Veneza por mais de 2 semanas deveriam usar um O amarelo nas costas ou um chapéu amarelo. E ficavam confinados em uma área especial que se tornou conhecida como Gueto Novo. Esta é a entrada do gueto judeu em Veneza, onde os judeus eram obrigados a viver e, na verdade, confinados à noite. Judeus eram tolerados em Veneza, mas por uma razão. A chave era que os judeus podiam fornecer um serviço que mercadores cristãos foram proibidos de prover. Eles podiam cobrar juros por seus empréstimos. Fibonacci pode ter descoberto a matemática do empréstimo, mas Shylock fez de fato o negócio.
Este é o lugar onde os judeus de Veneza costumavam fazer negócios. Este lugar era o antigo Banco Rosso. E era aqui que costumavam se sentar atrás de suas mesas, suas tavuli, em seus bancos, seus banchi, a raiz da palavra em italiano para bancos. Havia uma boa razão para os comerciantes virem ao gueto judeu pedir dinheiro emprestado. Para os cristãos, o que os judeus estavam fazendo, emprestando dinheiro a juros, era um pecado. As leis da igreja medieval contra a usura, a cobrança de juros sobre empréstimos, eram um grande obstáculo para o desenvolvimento das finanças na Europa. Afinal, que comerciante cristão temente a Deus arriscaria os tormentos do inferno? Esta visão surpreendente da condenação eterna foi pintada por Giorgio Vasari e Federico Zuccari, o interior da grande cúpula da Catedral de Florença, o Duomo. E abaixo, um outro afresco de Domenico de Michelino, do maior poeta de Florença, Dante Alighieri, segurando sua obra-prima, a Divina Comédia. De acordo com Dante, havia uma parte especial do sétimo círculo do inferno que era exclusivamente reservada para agiotas. Lá, os agiotas eram eternamente torturados com a terra seca e neve congelante, seus pescoços abaixados por bolsas enormes. Judeus também não poderiam emprestar a juros, mas havia uma cláusula conveniente no livro do Antigo Testamento de Deuteronômio, capítulo 23. Não deve emprestar ao seu irmão com juros, mas a um estranho, bem, é uma questão diferente. Em outras palavras, um judeu não poderia emprestar a um judeu, mas poderia emprestar a um cristão. O preço pago pelos judeus para realizar esse serviço foi a exclusão social. Portanto, o gueto. E, portanto, a associação de séculos entre judeus e finanças. Uma das poucas formas de atividade econômica da qual os judeus não eram excluídos. No final, é claro, Shylock é impedido. Pois, embora o tribunal reconheça seu direito a meio quilo de carne, a lei também o proíbe de derramar o sangue de Antônio. E por ele ser judeu, a lei também exige a perda de seus bens e vida por chegar a planejar a morte de um cristão. Ele só escapa por se submeter ao batismo. Acontece que é um negócio arriscado ser um agiota. O mercador de Veneza levanta questões profundas sobre a economia e antissemitismo. Por que os devedores não honram sempre suas dívidas, especialmente quando os credores pertencem a minorias étnicas impopulares? Por que os Shylocks não perdem? Para se ter uma ideia melhor de como o empréstimo de dinheiro primitivo funcionava, você não precisa viajar de volta no tempo. Há muitos Shylocks do mundo moderno muito próximos de casa. E eles não precisam ser judeus para sofrer um destino semelhante ao de Shylock. Esta é Chatterstone, a leste de Glasgow. Na verdade, é onde minha avó morava. E acho que com suas distintas armações de aço, é um dos lugares mais sombrios de toda a Europa Ocidental. Na verdade, a expectativa de vida média masculina aqui é 64 anos. É um pouco pior do que Bangladesh. Isso significa que o habitante médio não vive tempo suficiente para receber sua aposentadoria. Você pode pensar que ninguém seria louco o suficiente para prestar serviços financeiros aqui. Mas alguém faz. Esta pessoa é o agiota. Você dá seu cartão de aposentadoria como garantia e ele dá um empréstimo. No dia em que seu benefício chega, ele devolve o cartão a você e vai até os correios para pegar seu dinheiro. E paga os juros a ele. É uma versão moderna do modelo de negócio de Shylock. Usura está viva e bem viva na Escócia.
Estas são algumas páginas do livro Empréstimo de um Agiota de Glasgow. E é interessante ver como o modelo de negócio funciona. Talvez você empreste 10 libras para alguém e você espera receber de volta 12 libras e 50 no final da semana. São 25% por semana, mas se você calcular a taxa anual, terá uma taxa de 11 milhões por cento. Então por que pessoas que mal vivem com apenas 5 libras e 90 por dia pagam juros tão altos sobre os empréstimos? Estes certamente são empréstimos que você não deixaria de pagar. Aqui em Glasgow, deixar de pagar seu empréstimo é altamente desaconselhável. Você não vai literalmente perder meio quilo de carne. Mas lesões corporais graves não são uma consequência desconhecida por decepcionar um agiota. Simplesmente, agiotas individuais devem ser vorazes e impiedosos, porque os custos para eles, mesmo de um só inadimplente, são muito altos. E isso explica por que, da Itália renascentista à Escócia moderna, o agiota é tantas vezes uma figura odiada. Ele está prestando um serviço, mas a um preço socialmente inaceitável. Então, como os credores aprenderam a superar este problema fundamental? Se fossem muito generosos, não ganhariam dinheiro. Mas se fossem muito duros, os mutuários acabariam não pagando. A resposta foi crescerem e ficarem mais poderosos. Era hora de inventar os bancos. Na Itália do século XV, o serviço financeiro essencial de fornecimento de crédito saiu do gueto para se tornar um privilégio legítimo dos bancos. Essa transição foi simbolizada pela ascensão de uma família, os Médici. Com sua ascensão, o crédito ficou respeitável. Empréstimo de dinheiro deixou de ser vergonhoso. Se tornou glorioso e fundou um novo tipo de poder. O legado impressionante de poder da família Médici ainda está em Florença nos dias de hoje. No período de 400 anos, 2 Médici se tornaram rainhas da França, 3 se tornaram papa. Apropriadamente, foi Maquiavel, o supremo teórico do poder, quem escreveu sua história. Talvez nenhuma outra família tenha deixado tal marca em uma era como a que Médici deixou na Renascença. Podem até dizer que eles pagaram pela Renascença. Patrocinaram uma gama de gênios de Michelangelo a Galileu. E está na Galeria Uffizi. É uma coleção privada de arte dos Médici. Uma das mais espetaculares já reunidas. O que os milhões de turistas que se reúnem aqui geralmente esquecem de perguntar é como os Médici pagaram por tudo isso. A resposta simples é que eles eram negociantes de câmbio, membros da arte de câmbio, a corporação dos negociantes de câmbio que ganharam muito. Eles eram conhecidos como banchieri ou tavolieri, porque, como os judeus de Veneza, literalmente faziam negócios sentados em bancos atrás de mesas. Na verdade, o Banco Médici original, ou banco, era localizado aqui na Via dell'Arte della Lana, Rua da Corporação de Lãs. Antes de 1390, os Médici foram a resposta de Florença para os Sopranos, um pequeno clã conhecido mais pela violência do que pelas finanças. No período de 17 anos, nada menos que 5 Médicis foram condenados à morte pelos tribunais por crimes de capital. Então surgiu Giovanna di Bicci di Médici. Seu objetivo era tornar os Médici totalmente legítimos. Parte do segredo do seu sucesso foi um pouco de contabilidade criativa e engenhosa que livrou os Médici das leis anti-usura.
Estes livros do Banco Médici deixaram claro o quão importante foram as faturas comerciais para financiar o comércio exterior. É verdade, a igreja proibiu a cobrança de juros sobre os empréstimos, mas não havia nada para impedir que um comerciante esperto ganhasse dinheiro em operações como essas, que envolviam várias moedas. Não havia juros, portanto, não havia pecado. Apenas uma comissão deduzida na conversão de uma moeda para outra. Se o dinheiro fosse adiantado para um comerciante por qualquer período de tempo, a comissão seria igualmente maior. Da mesma forma, os depositantes que colocassem seu dinheiro no Banco Médici receberiam discretione para compensá-los por arriscar seu dinheiro. Este foi o crédito. Essas outras palavras, mas com o pagamento de juros discretamente escondido. Agora, pela primeira vez, a agiotagem havia evoluído para crédito. A verdadeira história do sucesso do Banco Médici pode ser encontrada aqui, no Libro Secreto, o livro secreto de Giovanni de Bitti de Médici. A chave não era tanto o tamanho, mas a diversificação. Bancos italianos mais antigos eram monolíticos e muito vulneráveis à inadimplência de um único devedor ruim. Mas o Banco Médici era composto de múltiplas parcerias interligadas, cada uma de algum modo independente do resto. Foi essa descentralização a chave para os seus lucros surpreendentes. Sob a orientação de Giovanni, a rede bancária Médici se estendeu por Florença, Veneza e Roma. A escala e a diversidade das operações de Médici eram a chave para a redução dos riscos do empréstimo e, portanto, também os custos para os mutuários. Essa é a diferença essencial entre agiotas e bancos, entre Shylock e os Médici. E aqui está a prova de que funcionou. Páginas após páginas dos ativos de Giovanni declarados para efeitos fiscais. E culminando num total geral de 91.089 florins. Naquela época, era muito dinheiro. Quando Giovanni morreu em 1429, suas últimas palavras foram uma ameaça a seus herdeiros para manter seus padrões de perspicácia financeira. Seu funeral foi assistido por 26 homens com o sobrenome Médici. Todos prestando homenagens ao homem que tinha feito o negócio bancário respeitável e rentável como nunca havia sido antes. Para seu filho Cosimo, o acúmulo de riqueza combinava perfeitamente com o acúmulo de poder. 20 anos após a morte de seu pai, Cosimo de Médici era o Estado de Florença. Como o próprio Papa disse, questões políticas são resolvidas em sua casa. O homem que ele escolhe controla o governo. É ele que decide paz e guerra e controla as leis. Ele é o rei, em tudo menos no nome. Este quadro de Botticelli é famoso pela beleza do jovem retratado, mas seu propósito real era ser um tributo a um banqueiro morto, Cosimo de Médici. Está no medalhão e é possível ler a inscrição Pater Patriae, o pai de seu país. Em 150 anos, os Médici haviam se transformado, de agiotas de rua, na força financeira mais poderosa da Europa. Mas é essa pintura, a Adoração dos Magos de Botticelli, que mais do que qualquer outra capta a transformação das finanças que os Médici haviam feito. Olhando atentamente, os três homens sábios são Cosimo de Médici, lavando os pés de Cristo, e seus filhos Piero e Giovanni. O jovem esquerda é Lorenzo. A pintura havia sido encomendada pelo chefe da Associação dos Banqueiros como um tributo à família. Talvez devesse ter sido chamada Adoração dos Médici. Tendo sido antes condenados, os banqueiros estavam agora próximos da divindade. Nada poderia ilustrar melhor a ascensão extraordinária do dinheiro. Pois o que os Médici conseguiram era nada menos que o nascimento dos bancos modernos.
Outros haviam tentado antes, mas os Médici foram os primeiros banqueiros a terem grande participação política. E fizeram isso por aprender uma lição fundamental. Em finanças, pequeno raramente é bom. Ao deixar seu banco maior e mais diversificado, os Médici tinham encontrado um jeito de espalhar seus riscos. E concentrando-se em troca de moeda em vez de apenas empréstimos, reduziram sua exposição à inadimplência dos mutuários. Para Cosimo e sua família, era um belíssimo modelo de negócios. Mas nem mesmo os Médici eram invulneráveis. O banco sofreu grandes perdas como resultado de muitos empréstimos generosos a mutuários de sangue azul, que não sentiam nenhum remorso em não honrar com seus pagamentos e dizer aos banqueiros para não perturbarem. Dívidas grandes, dinheiro devido por mutuários que faliram, são os problemas comuns que qualquer banco enfrenta. Mas por um tempo, parecia que os banqueiros modernos tinham resolvido esse problema tão antigo. Eles realmente pensaram que eram mais espertos que os Médici. Memphis, Tennessee, é bem distante de Florença. E a economia mundial percorreu um longo caminho desde o Renascimento. Um papel crucial nessa transformação foi interpretado pela propagação do banco moderno de sua origem na Itália, até um país onde o dinheiro tem cada vez mais tomado a forma de crédito fácil. Os Estados Unidos foram construídos com dinheiro emprestado. Mas enquanto os Médici tendiam a emprestar apenas para os bens de vida, pelo menos até recentemente os bancos americanos pareciam dispostos a emprestar dinheiro para qualquer pessoa. Memphis é famosa pelos sapatos de camurça azul, costelinhas grelhadas e falências. Você percebeu que as pessoas daqui são um pouco, como dizer, um pouco subprime? Você só precisa olhar para os shoppings dos muito pobres e os onipresentes restaurantes populares. E aos conselheiros fiscais que sabem dizer como você pode receber seus auxílios do governo, dinheiro e impostos. Uma loja que empresta dinheiro com seu carro como garantia. Adiantamento de salário, refinanciamento de veículos. E um lugar onde eles adiantarão seu pagamento da próxima semana. Adiantamento de salário. Sem falar da loja de penhores, do tamanho de uma loja de departamentos. E finalmente, quando você não tiver mais bens para penhorar ou vender, há apenas uma opção, que é vir até a ZLB Plasma, onde você pode vender o seu próprio sangue por $25 por bolsa. Isso sim é ser enxugado. É incrível como todo um setor econômico baseado em pessoas que estão quebradas. De certa forma, me lembra um pouco o leste de Glasgow. Mas há uma grande diferença entre este mundo e o mundo onde agiotas exigem meio quilo de carne de pessoas inadimplentes. Aqui na América Subprime, não pagar suas dívidas é fácil. Bem, muito fácil. Este é Richie. Está no negócio de recuperação, pegando os carros na frente de seus donos quando não pagam por eles. Ele pegou a espingarda e fez... E vi... o cão da espingarda quase disparando e... ele a inclinou na minha direção e me acertou aqui. Quase me derrubou e disse, ou você deixa o caminhão, ou derrubo você. Eu disse, sim, senhor. E deixei o caminhão. Você faz parecer tão atraente isso que talvez eu mude de emprego. Uma coisa eu digo, é interessante. Na capital da falência na América, recuperar carros é um trabalho rotineiro. 15 mil, quem dá mais, quem dá mais? Vamos lá, quem dá mais, 15 mil, é isso aí, 15 mil, quem dá mais? Vamos lá, 16 mil? Não, quem dá mais? 15 mil, é isso aí, 15 mil.
15 mil, 15 mil, quem dá mais, quem dá mais? 16 mil dólares, troca normal, está inteiro, sem problemas, é completo, tem rodas, couro e é conversível. A cada semana, a United Auto Recovery vende 500 carros recuperados. Os carros são leiloados para o comércio, terminando nas mesmas concessionárias para serem vendidos para as mesmas pessoas, e quando elas não puderem mais honrar com seus pagamentos mensais, são recuperados e reciclados novamente. Os homens de Memphis que fazem recuperação de bens só fazem o que os cobradores de dívidas fazem em todo mundo. A diferença, além da escala incompreensível da coisa, é a relativa facilidade com que as dívidas são quitadas e a garantia é vendida. Para os devedores, não há praticamente nenhum estigma social e ninguém parece estar sendo prejudicado. O grande mistério é porque a economia de maior sucesso do mundo é baseada em uma fundação de certo fracasso econômico indolor. Aqui no Tennessee, quando a casa já estiver vazia e o recuperador já tiver tomado seu carro, você acaba nas mãos de um dos advogados de falência de Memphis, junto com cerca de 13 mil pessoas que entraram com pedido de falência aqui no ano passado. É claro que isso é uma das coisas que obriga você a ter que fazer pagamentos tão altos. Toda semana, falidos se reúnem aqui com seus advogados para fecharem acordos com seus credores. Há até uma fila mais rápida. Neste caso, é uma hipoteca. É um carro, ou 2 carros. Não vejo mais nada aí que eles estejam pegando. Na verdade, são 3 carros. 3 carros? Sim, 3 carros. Isso é estranho. A loja de empréstimos do bairro tem o carro como garantia. Eles estão segurando o título. Então, em resumo, o que eles deveriam estar pagando? O que eles estão pagando agora? O pagamento foi reduzido de 241,11 para 107. Certo. Foi Cortando aprovado. os pagamentos mensais em mais da metade. De 1996 a 2006, havia entre 1 e 2 milhões de casos de falência por ano nos Estados Unidos, quase todos envolvendo indivíduos que preferiram declarar falência em vez de cumprir com suas obrigações. Na Itália medieval, ou na Glasgow da minha juventude, falência era vista como um desastre, mas aqui não. Na verdade, essa capacidade de escapar ileso da dívida insustentável e começar tudo de novo tem sido uma característica que define o capitalismo americano. Não havia prisões de devedores aqui no início do século XIX, num tempo em que os devedores ingleses poderiam definhar na prisão por anos. Desde 1898, cada americano tem o direito de declarar capítulo 7, liquidação, ou capítulo 13, reorganização pessoal voluntária. Para ricos e pobres, a falência se tornou um direito inalienável como vida, liberdade e a busca pela felicidade. A teoria é que a lei americana existe para incentivar o empreendedorismo, para facilitar a criação de novas empresas. Isso significa dar às pessoas uma chance quando as coisas não dão certo na primeira vez, ou mesmo na segunda vez. As pessoas que arriscam não são eliminadas à medida que aprendem por tentativa e erro como fazer o primeiro milhão. Porque o falido de hoje pode ser o bilionário de amanhã. É uma teoria que parece funcionar. Muitos dos maiores americanos de sucesso falharam em suas tentativas iniciais, incluindo o autor Mark Twain, o comediante Buster Keaton e ninguém menos do que o grande industrial Henry Ford. Todos esses homens finalmente prosperaram simplesmente porque tiveram a chance de tentar, falhar e recomeçar de novo. De sua parte, os bancos simplesmente supõem que uma parte dos empréstimos que concedem não serão pagos. Afinal, a maioria das pessoas que vai à falência deve relativamente somas pequenas. O capítulo 13 não quita suas dívidas, ele só as reprograma.
Portanto, é um erro pensar como Antônio de Shakespeare fez em agiotas como meros sanguessugas sugando o sangue de devedores infelizes. Crédito e débito são os blocos de construção do desenvolvimento econômico, mas precisamos dos bancos para levar essa relação, além da relação entre o agiota e sua vítima infeliz. Apenas quando os devedores, como os deste conjunto habitacional em Glasgow, têm acesso às redes de crédito eficientes, podem escapar das garras de Shylocks e os agiotas. Só quando os poupadores puderem colocar seu dinheiro em bancos confiáveis que ele poderá ser canalizado para começar a ser produtivo. Mas espere, eu ouço vocês dizerem, se os bancos são a resposta, como tantos entraram em colapso tão impressionante no ano passado, deixando o mundo financeiro em tumulto? Para entender por que dívidas não pagas em lugares como Memphis poderiam causar tanto caos, vocês precisam entender como a relação entre os bancos e os mutuários entrou em colapso. Como empréstimos passaram a ser segurados e vendidos a investidores desavisados. Era uma vez quando ser um banqueiro era realmente muito chato. Você vivia pela regra 363, o que significa você pagava 3 sobre depósito, recolhia 6 sobre o empréstimo e estava no campo de golfe às 3 horas. Mas em nossa época, ser banqueiro se tornou interessante demais. Uma série de inovações financeiras tornou possível que os empréstimos pequenos para pessoas pobres, como em Memphis, se transformassem em coisas estranhas e maravilhosas, com nomes como obrigações colaterais de dívida garantida. Esta alquimia financeira, transformar chumbo em ouro ou resíduos tóxicos em títulos dourados, só foi possível porque a ascensão dos bancos foi seguida pela ascensão do segundo grande pilar do sistema financeiro moderno, o mercado de títulos. E para explicar como isso aconteceu, falaremos com o próprio senhor Título.